Olá, seja bem-vindo, 15 de julho. Bom dia para você que nos acompanha, são 9h10 da manhã e a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje é o Dia Internacional do Homem. Para falar sobre a importância da saúde masculina, nós estamos recebendo o médico urologista Dr. Pedro Dias. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, bom dia. Doutor, para a gente começar a nossa conversa, a gente tem aqui um dado, né? A cada 3 mortes de pessoas adultas no Brasil, 2 são de homens. E no Brasil, os homens vivem, em média, 7 anos menos do que as mulheres. Queria que você comentasse, doutor, quais são as relações desse dado com a questão da saúde do homem? Tem a ver com descaso? É interessante esse dado, né, que a gente mostra que a prevalência das mortes no homem é muito maior do que nas mulheres. Claro que tem uma associação também com os casos de trauma, tá? Os números de trauma, acidentes, etc., são mais comuns em homens, mas em relação específica à saúde do homem, a gente tem umas estatísticas bem prevalentes aí no que diz respeito a algumas doenças que são muito comuns, né? E aí passa sabidamente pelo câncer de próstata e outros tumores relacionados, tá? Doutor, justamente sobre essas doenças, quais são as principais que atingem os homens atualmente no Brasil? Perfeito. Estatisticamente, a próstata vem em primeiro lugar. Isso aí é sabido. As campanhas, né, que a gente lança a mão ao longo do ano, principalmente em novembro, falam muito da próstata em si. E sendo a principal causa de morte dos tumores relacionados ao homem, né, só perde para as lesões de pele, tá? Então a próstata é a mais prevalente. A gente tem uma série de outros tumores, né, relacionados à via urinária, parte renal, bexiga, mas no que diz respeito à incidência e prevalência, a próstata vem em primeiro lugar. Agora eu queria que você explicasse, doutor, como que a falta de acompanhamento, a falta de atenção, às vezes até mesmo de buscar informação, né, sobre algumas questões, atingem essas doenças, né? E justamente causa esse dado aqui que a gente estava vendo sobre o número de mortes aqui no Brasil ser mais na questão dos homens. Sim, eu sempre costumo dizer, quando a gente aborda esse tipo de estatística e essa coisa do homem não buscar tanto os serviços de saúde, eu falo que o homem tem que se espelhar muito nas mulheres, né? As mulheres, desde a adolescência, têm uma rotina de busca aos ginecologistas para uma manutenção e o homem culturalmente não tem isso. Isso tem mudado. Existe uma máxima da nossa sociedade atualmente de urologia que estimula ainda mais os pacientes mais jovens a já estarem procurando o urologista, né? Passou a idade do pediatra, o homem às vezes fica um pouco perdido sem saber qual profissional que ele vai buscar. Então a gente tem estimulado cada vez pacientes mais jovens a estar procurando o médico para manutenção. A informação está aí, né? O acesso está aí, a gente tem, mesmo o serviço público, você consegue ter acesso, às vezes talvez com um pouco mais de demora, mas o serviço privado também isso é muito simples. Então a informação tem, tá? Mas muitos homens ainda apresentam, principalmente em relação ao urologista, uma certa resistência, né? Principalmente aqueles que vão chegando naquela faixa da investigação da próstata, a partir dos 45, 50 anos, principalmente relacionado à questão do exame físico, né, que é o exame do toque, mas isso a gente vai, às vezes, num bate-papo no consultório, a gente consegue desmistificar isso, tirar um pouco esse medo, mostrar a importância desse exame, né? Mas atualmente a gente tem encorajado sim os homens a procurar cada vez mais precocemente, né, desde a adolescência em diante, para exames de rotina, e o objetivo disso é, eventualmente, tiver alguma alteração, você consegue fazer um diagnóstico precoce e iniciar um tratamento mais precoce. Perfeito. A gente já vai conversar um pouquinho sobre essas questões do que causa, né, essa insegurança de ir para o médico, buscar informação. Doutor, peço licença só um momentinho. Nordestina, mãe e trabalhadora, Jaciara encontrou no conhecimento uma maneira de enfrentar os desafios da vida. Hoje ela é uma das responsáveis por compartilhar a cultura do acarajé no município e produzir artesanato com alimentos da natureza. Conheça agora a sua história. Jaciara, você provavelmente já deve ter ouvido falar desta artista de alguma forma, seja pelo seu trabalho com artesanato ou pelos seus deliciosos acarajés. Essa figura natural da Bahia mora em Jacareí há quase 30 anos e foi aqui, mais especificamente no bairro Mississippi, que ela escreveu a sua história. Quando eu cheguei aqui foi bem diferente, né? Meu marido veio para trabalhar. Aí eu fiquei lá 9 meses, depois aí eu vim. Só com uma caixa de roupa, as minhas panelas e o meu filho. Eu faço de tudo um pouco. Eu tenho um curso de pedreiro, de vez em quando eu faço alguma coisa de jardinagem.
de pedreiro também, em casa. Se quebra uma parede, eu vou lá e conserto. Eu mesmo quebro, eu mesmo conserto, né? E faço artesanato, faço acarajé. Jaciara Costa tem 52 anos. Durante sua vida como mulher nordestina e mãe de 2 filhos, teve que enfrentar diversas dificuldades. A falta de estudos, os contratempos de um casamento e, claro, a sobrevivência na pandemia. Mas lá em 93, em sua vinda para Jacareí, ela trouxe de Salvador 2 objetos importantes para o seu caminho: a coragem e a vontade de aprender. A minha profissão era empregada doméstica ou faxineira, né? Então eu corria atrás, que eu ia atrás nos restaurantes, até para trabalhar de graça. Mas as pessoas mesmo assim falavam, não, só para mim pegar a experiência e depois que você vê o meu trabalho, mas ninguém dava uma chance. Foi por meio de uma oportunidade pública que Jaciara tornou-se soldadora, mas em paralelo precisou criar renda extra. A partir disso, ela continuou empreendendo com uma receita que, para além de uma comida, faz parte da sua história: o acarajé. O acarajé é uma comida típica, né, baiana. A gente come acarajé todos os dias, praticamente todos os dias. Eu cresci vendo as baianas no rio lavando feijão. Quando eu vim para aqui, estava eu e minha irmã. Eu fui na Fapija, aí eu comi um acarajé. Só que a massa estava azeda. Aí colocou um vatapá, e não era um vatapá. Aí fui em outra. Aí não era a mesma coisa, não tinha aquele sabor, né? Porque se você conhece, né, o original, você já sabe como que é. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer. Massa de feijão, vatapá, caruru, camarão e muito azeite de dendê. Foi com esses ingredientes e, claro, com um toque especial da sua história, que Jaciara da Costa, junto à sua família, conquistou Jacareí com seus acarajés, marcando presença na cidade desde a primeira feira da Fundação Cultural do município. O acarajé, ele é um patrimônio. Então, eu estou aqui para me dar o meu melhor. Eu represento o meu estado. Todos comem, é evangélico, é candomblessista, não importa, é o quitute, eu estou trazendo o meu estado. Né? Em 2019, Jaciara colocou mais uma especialidade no currículo: o artesanato. A artista faz peças com fibra de bananeira e de coco. Em 2022, participou do Programa Municipal Gestoras da Moda. Tudo isso porque a curiosidade não a deixava de lado. Eu gosto de aprender, tanto que eu faço um monte de coisa, eu não sei no que vai dar, mas eu gosto de aprender, porque você aprendendo, você pode ensinar outras pessoas, né? Você não acredita que você é capaz de fazer aquilo, né? Às vezes você sabe que você está fazendo, mas é como se você não tenha noção do que as pessoas estão vendo, porque quando você se mostra, aí todo mundo vê você e você mesmo. Você não se reconhece, você não se permite. Em meio a tanta correria, Jaciara encontra acalento em seu lar, repleto de natureza. Ela relembra do apoio da sua família, das suas amizades, da cidade e da sua fé, que nasceu na Bahia, mas todo dia é regada em Jacareí. E eu acho que isso aqui é vida, né? A árvore, você planta uma árvore, aquilo ali vai te dar retorno. Porque se ela não te dá fruto, mas ela vai te dar uma sombra. Se ela vai te dar uma sombra, ela vai te dar um alimento. Então você leva essas ideias de você para a natureza, aí você consegue. Você vai plantar onde? É a mesma coisa, você vai se plantar onde? Como é que você vai, né? Você vai nascer ali. Um abraço aí para a Jaciara, que está sempre acompanhando os nossos programas, e é um prazer sempre poder contar a sua história tão inspiradora. E a gente volta a conversar com o Dr. Pedro Dias, que é urologista. Estamos conversando hoje sobre a saúde do homem. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa por meio do Facebook, YouTube, é só pesquisar TV Câmara Jacareí. Doutor, nós estávamos falando um pouquinho sobre a questão da falta, né, do cuidado do homem, da falta de informação com a questão da saúde. A gente falou sobre as consequências, mas quais são as causas que você acredita que causa esse distanciamento mesmo, né, da questão da saúde com o homem?
Eu acho que o homem culturalmente tem essa coisa de esperar surgir o problema para buscar. A coisa da prevenção não é embutida no desenvolvimento dele, desde a adolescência, assim como na mulher. Mas tem o detalhe do preconceito também, né? Muitos homens acham que ir no urologista é uma cena de terror, que vai ser, né, invadido, etc. e tal. Mas não é por aí, né? Nós somos médicos, né? Não é só da parte urológica específica, a gente atende o paciente de uma forma global. Então, a gente vai ver outros problemas também, se antecipar a outras situações. Então, assim, estamos ali para auxiliar. Mas tem a questão do preconceito, sim. A gente percebe um pouco isso, mas nada que um bom bate-papo e você orienta a necessidade e a importância, ele sai de lá com tudo em dia e muito tranquilo. Sobre as questões renais também, né, doutor, que a gente estava comentando. Então, não é só sobre a parte urológica, né? Tem essa questão renal também, né? Perfeito. Uma dúvida muito comum dos pacientes é qual é que é a atuação do urologista em si, né? Então, não é só a parte genital do homem, né? A gente vê toda a via urinária, desde a parte renal, bexiga, isso é comum a homens e mulheres. Nós temos muitas pacientes mulheres também, né? Mas claro que a grande prevalência no consultório é masculina, né? Que procuram muito mais a gente, mas não é só via parte genital, próstata, não, né? Todo o contexto ali. E muitas vezes eu já fiz diagnóstico de diabetes, já fiz diagnóstico de dislipidemia, de outras alterações, numa investigação rotineira para um paciente que chegou lá para fazer, por exemplo, uma investigação prostática. Doutor, existe algum perfil desses homens que deixam de ir até o local? Ou, como você falou, esse cenário tem sido mudado com as pessoas mais jovens, né, que estão tendo acesso à informação, à internet e tudo mais? Existe algum perfil desses homens? Curiosamente, eu tenho observado que os pacientes mais jovens têm buscado bastante o consultório espontaneamente, né? Eu tenho filho de pacientes que naturalmente às vezes acompanham o pai, já vai lá e faz uma rotina, mas espontaneamente pacientes jovens, 20 e poucos, 30 e poucos anos, têm buscado e chegam para falar, eu quero fazer uma rotina, né? Da mesma forma que às vezes pacientes mais velhos, mais idosos já, eles têm inicialmente uma pequena resistência, muitos já vêm com uma rotina regular, anual, tudo certinho, já tem essa consciência, mas alguma faixa etária, às vezes, um pouco mais avançada, você encontra um pouquinho de resistência, mas, né, volto a dizer, se explicando, conversando e demonstrando a importância, aí a coisa flui numa boa. Assim, um sendo exemplo para o outro, né, doutor? Exatamente. Doutor, agora justamente sobre essas questões dos problemas, principalmente na região genital ali, existem sintomas, sinais que o homem pode observar e já marcar um urologista? Eu costumo dizer o seguinte, toda alteração está em dúvida, procure o médico, né? Porque a gente nunca sabe a gravidade disso, mas assim, dos sintomas mais prevalentes dos pacientes que procuram a gente estão relacionados a alterações urinárias, como dificuldade para urinar, às vezes um jato urinário mais fraco, sangue na urina é muito comum, tá, para os pacientes, é um sinal de alerta. Alguns pacientes têm sangue, inclusive no ejaculado, no esperma também é um sinal de alerta, além das dores, obviamente, dor perineal, dor na própria região, né, da bolsa testicular, peniana, e aí também a parte da cólica renal, né, que são as dores lombares muito conhecidas aí, muito intensas, que também levam os pacientes aos nossos consultórios. Aí. Se envolve também autoconhecimento, né, doutor? Ter esse cuidado com você mesmo, de se olhar, né? Você falou do autoconhecimento, é muito importante, porque a mulher tem essa coisa do autoexame, né, principalmente da parte da mama, e o homem também tem a obrigação de se observar, tá? A palpação dos testículos é importante, né? A gente tem uma situação que são os tumores testiculares, que são muito importantes e são graves, mas com grande chance de cura, e nada como um autoexame, né, e uma busca precoce ao atendimento médico, no caso ao urologista, para ter um tratamento adequado. Então a gente tem que se perceber sim, se observar e, percebendo alguma alteração, procurar o profissional adequado para tentar, muitas vezes, um diagnóstico precoce, um tratamento mais fácil dessas doenças. Ótimo, doutor. A gente já volta a conversar um pouquinho sobre a doença câncer de próstata, que também está incluída aí numa das principais doenças que atingem os homens aqui do Brasil, né? Peço licença novamente. E a gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Jacareí. Hoje devem tomar a primeira ou segunda dose da vacina crianças entre 5 e 11 anos e pessoas com mais de 18 anos que, por algum motivo, ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses ou a dose única de Janssen há 2 meses.
A quarta dose é aplicada em pessoas acima de 40 anos que tomaram a dose reforço da vacina há 4 meses. E a quinta dose de imunizante está disponível para os idosos imunossuprimidos, com mais de 60 anos que tenham recebido a dose anterior há 4 meses ou mais. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família, entre as 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Outras informações você pode conferir, como sempre, no site da Prefeitura. É só acessar jacareí.sp.gov.br e se proteger. Amanhã tem estreia do documentário produzido pela TV Câmara. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o repórter Rodrigo Cabral, que está ao vivo no plenário da Câmara. Bom dia, Rodrigo. Qual que é a programação para amanhã, sábado? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo que você falou. Amanhã, lá na Sala Mário Lago, às 19 horas, teremos a apresentação do nosso documentário, né? Franz de Castro e a Rebelião de Jacareí. Esse, como você acabou de dizer, é um documentário produzido aqui pela TV Câmara de Jacareí. Então, se você gostou desse tema, né, quer saber mais sobre quem foi Franz de Castro, sobre a rebelião, só comparecer amanhã lá na Sala Mário Lago, às 19 horas. Lembrando que a entrada é gratuita e a única coisa que é obrigatório é o uso de máscara e a carteirinha de vacinação com pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid-19. Agora, se caso você não consiga comparecer amanhã lá na Sala Mário Lago, posteriormente vai ficar também disponível no YouTube, que aí você pode acompanhar, que é o YouTube da TV Câmara Jacareí. Voltamos ao estúdio. É isso aí, prestigiar a produção aqui do município, aqui da nossa TV Câmara. Já deixo aqui parabenizar toda a equipe que participou, foi um trabalho muito bem feito. E olha só, foi inaugurado o restaurante popular Bom Prato aqui em Jacareí. O espaço tem como objetivo atender a população vulnerável da cidade e região. Por dia, serão 1.500 refeições distribuídas. Foi inaugurado o restaurante popular Bom Prato em Jacareí. O anúncio oficial ocorreu em junho de 2021 e a instalação no município foi realizada por meio de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Hoje, a rede de restaurante popular Bom Prato possui mais de 60 unidades no estado de São Paulo. Aqui em Jacareí, o espaço irá funcionar de segunda a sexta-feira, com capacidade para servir 1.500 refeições por dia. Serão 300 cafés da manhã e 1.200 almoços. Toda essa alimentação ofertada possui acompanhamento nutricional. O cardápio é composto de saladas, carnes e frutas. A dona Detilde era a primeira da fila e estava ansiosa para a inauguração. Que as pessoas, muita gente, são aposentados, ganha pouco, são pessoas que fazem tratamento e ganha pouco. E aqui, isso aqui é uma mãe para nós. O evento de estreia contou com a presença de representantes públicos do Poder Executivo, representantes estaduais e vereadores da Câmara Municipal, que contribuíram com o custeio do funcionamento do Bom Prato por meio de emendas impositivas. Houve uma junção de esforços. Os vereadores cederam as suas emendas impositivas para garantir o custeio. A Prefeitura se dispôs a bancar a metade da diferença do preço. R$1 é o preço que o usuário paga, mas tem um preço real do alimento. A diferença vai ser dividida, metade Prefeitura, metade Estado. Por que investir nisso? Primeiro porque é a garantia mínima de alimentação, café da manhã e almoço, para quem tem as menores condições de conseguir isso. A organização da sociedade civil responsável pela logística diária do restaurante popular é a Associação Sede Santos. O munícipe chega até o local, passa pelo caixa, recebe um cartão e é encaminhado para a fila. O Bom Prato é aberto ao público e tem como objetivo acolher a população vulnerável de Jacareí com atendimento preferencial aos idosos. Ainda, a obra teve influência direta do governador Rodrigo Garcia e da secretária estadual de Desenvolvimento Social. A Secretaria de Desenvolvimento Social, ela tem um mapa do estado como um todo e a demanda por restaurantes como esse. Então a gente identifica onde tem bolsões de vulnerabilidade, são espaços e territórios, municípios que têm uma demanda pelo restaurante. E a gente organiza de acordo com quem mais precisa. O processo de implementação do Bom Prato em Jacareí ocorre há mais de 5 anos. Uma das pessoas essenciais para o processo da obra foi o José Clemente, conhecido como Zusa.
Integrante da ADEMAP, Associação Democrática dos Metalúrgicos Aposentados e Pensionistas, Zusa desenvolveu em 2017 um abaixo-assinado para a construção do espaço. Foi uma luta da ADEMAP, que é essa firma aqui com os meus companheiros, e eu fiz um abaixo-assinado, arrecadei 19 mil assinaturas, foi para o governo e graças a Deus tá aí, a gente vamos desfrutar agora. A inauguração despertou reflexões sobre a infraestrutura do local, sobretudo na questão da mobilidade urbana em frente ao restaurante popular. Segundo a secretária de Assistência Social, a expectativa é que, durante esse primeiro período, o poder público acompanhe a efetividade do espaço. Hoje a gente inaugura e a gente vai estar por alguns dias fazendo a pesquisa da demanda do município e demais localidades. A intenção é que preenche, que a gente ainda aumente esse número, inclusive a peça para abrir à noite, porque hoje a gente só está com café da manhã e almoço, mas dependendo da necessidade, esse número pode ser ampliado. O restaurante popular Bom Prato de Jacareí fica localizado na rua Bernardino de Campos, número 300, no centro. O funcionamento acontece a partir das 7 horas com o café da manhã, custando 50 centavos, e às 10h30 o almoço já começa a ser servido no preço de R$1. E a gente volta a conversar com o Dr. Pedro Dias, que é urologista. Nós estamos conversando sobre a questão da saúde do homem. Hoje é dia 15 de julho, Dia Nacional da Saúde do Homem. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando dúvidas, comentários. É só acessar nossas redes sociais. Doutor, a gente estava conversando um pouquinho sobre as principais doenças que atingem os homens aqui do país. E a gente tem o câncer de próstata, que é o segundo mais comum entre os homens. O que é essa doença? Na verdade, o câncer de próstata, o princípio, para explicar qualquer tumor, quando você tem uma multiplicação descontrolada de algumas células em uma determinada região, isso caracteriza os tumores. E pode acontecer em qualquer lugar do organismo. Especificamente na próstata, você tem essa multiplicação descontrolada. Isso pode ter uma invasão local na região bem onde a próstata fica, ou pode enviar células para outras regiões do organismo, que são as metástases. E esse crescimento descontrolado, ele começa a pegar tecidos adjacentes, começa a prejudicar, às vezes, a bexiga e outras estruturas localmente ali, que são próximas. E esse é o princípio de todos os tumores. E uma vez você fazendo o diagnóstico, e a gente sempre fala da importância do diagnóstico precoce para você aumentar as chances de sucesso no tratamento. Eu sempre falo o seguinte, muitos pacientes falam, doutor, eu estou vindo para a prevenção porque eu não quero ter a doença. A rotina urológica ela serve para fazer diagnóstico precoce. Ela não vai impedir que essa pessoa tenha a doença. Ela provavelmente deve ter uma questão genética e aí já teria essa programação de algum momento na vida ter a doença, e a consulta urológica é para você tentar fazer um diagnóstico precoce. E isso é feito de forma muito simples. A gente faz alguns exames, incluindo exames de sangue, por exemplo, o PSA. A gente lança a mão de alguns exames, por exemplo, como o ultrassom, que é o exame de imagem, e a questão do toque, que é o exame físico, que é o toque retal, que também traz muita informação. O pessoal fala, doutor, mas tem tanta tecnologia, eu escuto sempre isso no consultório, e por que não tem um exame mais específico? Hoje em dia, o que se discute muito nos congressos são marcadores específicos, com o intuito de fazer um diagnóstico cada vez mais precoce, de forma menos invasiva. Isso está sendo desenvolvido, existe muita pesquisa e investigação em relação a esse tema. No entanto, a questão do toque, ela traz informações muito importantes, como presença de nódulos, áreas endurecidas, e uma estatística que eu sempre consigo convencer os pacientes a fazer o exame. 20% dos pacientes que têm câncer de próstata, às vezes tem um exame do sangue, do PSA, absolutamente normal. Então, se você não oferece esse tipo de exame, você não vai ter 100% de certeza, ou você não vai ter essa probabilidade máxima de fazer diagnóstico de uma doença tão importante quanto o câncer de próstata. Doutor, além de estar em dia com a questão de ir até o consultório, existem sinais ali que o homem pode estar percebendo sobre essa questão da doença? Isso é um detalhe muito importante, porque se você esperar normalmente um sinal, falando especificamente da próstata, aparecer para procurar o urologista, já significa uma doença avançada. A grande maioria das doenças prostáticas, principalmente o câncer de próstata, nas fases iniciais, ele é totalmente assintomático. E aí está a importância das campanhas preventivas, do homem estar procurando, fazendo essa rotina. E assim, no consultório, no dia a dia nosso, a gente faz vários diagnósticos, semana, pelo menos 2, 3 diagnósticos.
a grande maioria dos pacientes assintomática. Então, fica esse alerta do homem para não esperar um sintoma surgir para procurar o médico, né? E a gente fala principalmente pensando em próstata, homens a partir de 40 anos, né? A Sociedade de Urologia, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 45, tá? Mas a gente tem puxado isso um pouco mais cedo, né? E aí, para a população geral, a gente fala a partir dos 50, e para a população que tem, às vezes, um caso na família, um pai, um irmão ou pacientes de pele negra que podem desenvolver formas mais agressivas do câncer de próstata, começar um pouco antes. Mas, em geral, de forma bem objetiva e prática, a partir dos 40 anos já começa a fazer a investigação. Então, a melhor prevenção é o acompanhamento médico, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre essa questão da saúde do homem. Peço licença novamente. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai conhecer a coleção de mais de 1000 brinquedos do Carlos. A gente volta daqui a pouco. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para a detecção precoce do câncer de mama. O câncer de mama tem alta incidência na sociedade e não atinge só as mulheres, homens também. Vamos ver 5 dicas para identificar os sinais? Dica 1. É importante o autoconhecimento do seu corpo para perceber se há alguma alteração na mama, como a presença de nódulos. Dica 2. Verifique se existem retrações de pele e do mamilo, que deixam a mama com um aspecto conhecido como casca de laranja. Dica 3. Observe se tem alguma secreção aquosa ou com sangue saindo pelo mamilo. Dica 4. Veja se há vermelhidão da pele da mama, se você sente nódulos nas axilas ou no pescoço, se há inchaço na mama e dor local. Dica 5. Se surgir algum sinal preocupante, procure um mastologista para fazer uma avaliação. Quanto mais cedo se descobrir o câncer de mama, maior é a chance de cura. Para saber mais, acesse o site www.gov.br/saúde/Saúde Brasil. Parou para pensar que apenas uma pessoa gera mais de 365 quilos de resíduos por ano? E que os resíduos que poluem nossos mares e rios são predominantemente itens que consumimos em casa? E que por ano o Brasil produz 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos e que desse volume, 33% representam embalagens recicláveis? Sua atitude pode fazer toda a diferença. Separe as embalagens corretamente para o descarte. Elas vão para a sua lixeira de recicláveis. Se a embalagem for de vidro, um adulto precisa sempre estar por perto. Importante embalar antes do descarte para evitar qualquer acidente. Caso seja uma embalagem retornável, aproveite para trocá-la ou comprar uma nova cheinha. Se possível, esvazie as garrafas plásticas. E para não ocupar volumes, podem ser amassadas antes de irem para o lixo. Já as bebidas em caixinhas e nas latinhas, é só conferir se estão vazias antes de serem colocadas no lixo reciclável e pronto. Não precisa separar o anel de abertura. A preservação do planeta é uma responsabilidade de todos nós. E a sua atitude faz toda a diferença. Descarte consciente de embalagens. Crie esse hábito. Uma iniciativa da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas e do Ministério do Meio Ambiente. E a gente começa a conferir no pátio dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal. A gente começa com o vereador Abner, do PSDB, que enviou indicações pedindo manutenção do asfalto na Avenida dos Médicos e no conjunto 1º de Maio e pintura das faixas de pedestres na Rua Nelson Marrelli, no Jardim Paraíso. Temos também o vereador Dude, do PL, que enviou indicações pedindo que a Prefeitura realize manutenções em pontos específicos do Jardim do Portal, na Zona Oeste de Jacareí.
Por fim, temos o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, que enviou indicação à Prefeitura sobre a necessidade de instalar dispositivos a organizar o trânsito da Avenida Avareí, na proximidade da entrada do cemitério na região central. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir por meio do site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa o Dr. Pedro Dias, que é urologista. Estamos conversando um pouquinho sobre a saúde do homem. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando comentários ou dúvidas por meio das nossas redes sociais. A gente tem aqui a Vanessa Venceslau Diogo. Ela comentou: ótimo isso, mas gostaria de ver esse empenho para a melhora da saúde no município também. É uma rede, né, doutor? Como a gente estava conversando, né? A importância de ter uma rede para que justamente a saúde do homem seja garantida. Com certeza. Esses pacientes têm que ter o acesso garantido, né, desde a unidade primária, onde, em geral, eles passam por médicos clínicos e aí vai sendo feita uma triagem e, a partir dessa triagem, ele chega até os serviços específicos, né, dependendo da característica da doença. Se for uma doença benigna, ele vai para uma determinada unidade. Se for um tumor, ele entra numa rede específica para direcionar esses pacientes para serviços que dão a retaguarda necessária, né? Com certeza, exatamente isso que a Vanessa comentou sobre o empenho, né, da saúde pública. Muito obrigada, Vanessa, pela sua participação. Doutor, justamente sobre essa data do dia 15 de julho, o Dia Nacional da Saúde do Homem, queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância desse dia, que é desenvolvido desde 1992, né? É interessante a gente ter algumas datas para marcar, né, essa necessidade, ou pelo menos lembrar os homens dessa necessidade de estarem buscando serviços de saúde. E quando a gente fala de saúde do homem, não é só um ponto específico, a gente não está falando só de próstata, só de rim, só de bexiga, a gente está falando da saúde global. Eu sempre encorajo os meus pacientes a estarem buscando para tentar manter todos os exames em dia e ainda ter uma rotina de vida saudável. Isso é super importante, até porque sedentarismo, obesidade são fatores de risco para várias doenças, dentre elas tumores urológicos, mas sempre encorajar os homens a estar buscando, mantendo uma rotina de uma alimentação saudável, mantendo atividade física em dia. Isso é fundamental, tá? Não é só chegar lá, fazer o exame de sangue e ver que está tudo bem. A gente precisa fazer sempre algo a mais, né, para manter a saúde como um todo. Afinal, né, o organismo é um só, né, como um todo. Doutor, justamente sobre isso, sobre essa questão de cuidado, né? Qual que é o primeiro passo para um homem que quer buscar melhorar essa questão da saúde? É a mudança na rotina? Mudança na rotina, mudança de estilo de vida, né? Hoje em dia a gente sempre... A zona de conforto é extremamente... tentadora, digamos assim, né? E a gente tem que buscar o inverso. Nosso corpo foi criado para estar em movimento. Isso faz bem do ponto de vista hormonal, libera uma série de substâncias importantes para o funcionamento adequado do nosso organismo. Então, a gente tem a obrigação de fazer pelo menos o mínimo, aí, que seja 3 a 4 vezes por semana de uma atividade física, em torno de 30 minutos a 1 hora. Eu sempre falo para os pacientes, não criem grandes metas. Pequenas metas são importantes para você ir vencendo essas metas e, naturalmente, quanto mais em movimento você estiver, mais você vai ver que isso é muito bom e vai manter prazeroso, né? E vai manter essa rotina. Então, não é só exame, não é só ir ao consultório. O dia a dia é super importante. Hoje em dia a gente vê muitos alimentos ricos em sódio, isso é extremamente prejudicial para a parte renal, né? Excesso de carne vermelha, alimentos muito ricos em gordura, né? Muito palatável, é um paladar muito bom, mas isso pode trazer uma série de consequências para o organismo, e o sedentarismo principalmente, isso tem que ser combatido, né? Sempre buscando orientação profissional adequada, né, para manter uma rotina equilibrada aí. Perfeito. Tá aí, então, as dicas do Dr. Pedro. Peço licença novamente, doutor, na nossa conversa. E olha só, os senhores, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São José dos Campos e região está com 350 vagas abertas para cursos gratuitos profissionalizantes com o apoio da Prefeitura de Jacareí e do Contur, que é o Conselho Municipal de Turismo. Ao todo, serão 7 cursos presenciais voltados à área de alimentos e bebidas, com carga horária de até 3 horas. As aulas acontecerão entre os meses de julho e agosto em Jacareí e em São José dos Campos, de acordo com a área escolhida. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, ter acesso à internet e preencher a ficha de inscrição que está disponível no site senhores.com.br/cursos gratuitos, como você vê, observa aí na sua tela. Uma ótima oportunidade.
E o colecionismo faz parte da vida do Carlos há 15 anos. Com mais de 1.000 itens entre brinquedos e videogames, a coleção possui relíquias lançadas entre os anos de 60 e 90 e carrega a lembrança de uma infância simples na sua cidade natal. Um espaço que pode ser considerado um sonho para as crianças, especialmente para as que nasceram entre os anos 60 e 90. Esse é um dos quartos da casa do Carlos, onde fica sua coleção de brinquedos. Tudo começou quando ainda era criança e precisava dividir as peças com os 8 irmãos. Ali foi feita uma promessa. Quando tivesse condições financeiras, teria sua própria coleção. Mas eu comecei a garimpar. Ia atrás de videogame, pegava um Atari, trocava por outro, e assim ia. E assim foi aumentando. Eu comecei com uma prateleira. Hoje virou essa monstruosidade. Aí eu comecei a querer brinquedos que eu não tinha na minha infância. Que aí foi os brinquedos estrela, né? Aí eu comecei a pegar He-Man, Max, Thundercats. Então foi aí que começou o sistema colecionismo. O primeiro item foi o videogame Master System, achado em uma feira em Santos, sua cidade natal. Depois de 15 anos, a coleção continua crescendo com objetos que marcaram a sua infância. A melhor época da minha vida foi 80, 90 e 2000. Por quê? Foi uma época de ouro. Foi onde foi lançado os melhores brinquedos que hoje faz sucesso. Thundercats, Comandos em Ação, Rambo, G.I. Joe e assim vai. Os brinquedos, os acessórios de antigamente era muito mais gostoso. Não é à toa que está voltando a geração retrô. E para manter os mais de 1.000 itens em ótimas condições, Carlos guarda caixas originais, manuais e tem objetos que ainda estão lacrados. Então tudo que for na caixa tem um valor diferente. Tudo que tiver manual e o serial batendo tem um valor diferente. Então, na base de troca, isso tem um valor maior. Tipo, se eu pegar esse daqui, normal ele custa R$10. Ele na caixinha, completinho, vai custar uns 30. Então, essa é a diferença. Mas eu quero trocar. Tá, eu consigo pegar 2 itens na base daqui, dependendo do grau dele. Então, esse é o valor da caixa. E o valor sentimental, né? A gente é meio... A cabeça do colecionador não dá para dizer realmente como que é. É uma bagunça. A coleção é estimada em mais de R$100 mil. O foco hoje é completar o acervo dos seus itens favoritos. Para isso, é necessário frequentar feiras de garimpos ou realizar trocas com outros colecionadores. O gostoso do colecionar é isso, você trocar. Você fazer a moeda girar. Entendeu? Seja o que for, fazer girar. Não adianta você falar assim, eu sou colecionismo, mas eu tenho aqui, esse daqui eu vou jogar lá em cima porque ninguém tem. Não adianta, vai ser só seu, isso se torna até egoísmo. Então, o gostoso do colecionar é isso, você fazer a moeda de troca. É claro que com tantos itens valiosos, o Carlos não nega os ciúmes, mas gosta de receber pessoas para apresentar a história dos brinquedos e videogames. Apesar de ter ciúmes, eu quero que a criança entenda o que foi nosso brinquedo, eu quero que ele entenda o que é gostoso, eu quero que ele entenda a nossa história, o que o pai dele foi, o que a gente foi no passado. Depois de anos no colecionismo, as relíquias da sua coleção, além de bens materiais, fazem parte da sua história e são uma conexão com a infância simples que viveu com seus 8 irmãos. Todo mundo coleciona alguma coisa. Ou você coleciona panela, ou coleciona tampinha, ou coleciona cigarro, ou coleciona, sei lá, alguma coisa você coleciona. Então, o colecionismo para mim é tudo. Através do colecionismo, me fez relembrar de tudo que eu passei na minha vida, das minhas dificuldades, dos meus receios, de tudo. Me fez relembrar dos meus amigos, me fez entrar em contatos com muitos amigos que eu não entrava mais, mas ao pegar aquelas coisas que eu tive infância com aquela pessoa, me fez entrar em contato. Hoje a gente tem grupos, então é uma dica bem legal. Eu acho que quem anda muito para baixo, principalmente para a pandemia, colecione alguma coisa. Muito legal, quase um museu aí de volta à infância.
E olha só, a Prefeitura de Jacareí, em parceria com a Fundação Cultural e com o Contur, Conselho Municipal de Turismo, está presente na Jacareí Expo Agro de 2022 com um estande institucional para divulgar o potencial de atrativos turísticos aqui do município, evidenciando as tradições da cidade. O objetivo é fortalecer o sentido de pertencimento da população com patrimônio e mostrar que a cidade tem muito a oferecer. Além disso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico visa levar a informação turística aos milhares de visitantes que passam pelo evento. No estande também está sendo aplicada a pesquisa de demanda para identificar justamente o perfil e a origem do público que frequenta o local, para colher sugestões voltadas ao desenvolvimento da atividade turística em Jacareí. Há também um espaço com exposição de artesanato feito por empreendedores da cidade e um palco onde artistas do município se apresentam, valorizando a cultura local. O evento, que começou no dia 8 de julho, acontece até o próximo domingo, dia 17, no Sindicato Rural. E a gente volta a conversar com o Dr. Pedro Dias, que é urologista. Nós estamos conversando um pouquinho sobre a saúde do homem, né, doutor? Queria que você deixasse um recado final para os homens que estão aí em casa, cuidar da saúde. Eu acho que o recado principal que a gente tem tentado passar para os pacientes hoje em dia, manter uma vida equilibrada, né, uma rotina balanceada, cuidar da alimentação, manter a atividade física, manter os exames em dia, né? Porque, na verdade, o maior bem que a gente tem é a nossa saúde. Então, procurem um médico, deixem de preconceito, não esperem os sintomas surgirem para estar com os exames em dia, e a gente está à disposição aí para o que vocês precisarem. E justamente o que a gente estava conversando, né, doutor, quando a gente fala sobre saúde, não é só a saúde do homem, né? Isso interfere na saúde de todo mundo, inclusive das mulheres. Então, se cuidar para cuidar de todo mundo também, né? Exatamente. Doutor, muito obrigada pela sua presença. É sempre um prazer ter você aqui para conversar um pouquinho sobre esse bem tão importante que é a nossa saúde. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. É só acessar no Facebook e YouTube TV Câmara Jacareí. Se cuide, até mais, boa sexta-feira.